Salve galera do canal, salve DL. Bom, faz um tempinho que eu não coloco conteúdo inédito aqui no canal, então por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui. Então esse vídeo aqui é relativamente inédito, eu digo relativamente porque eu vou reagir ao glossário na escola. Aqui vai ser a parte 3, tá? E eu já faço esse trabalho também lá no TikTok, mas como eu já falei em outro momento, como não é algo decorado, e sim eu entendi a base cognitiva, então eu consigo falar da mesma coisa de forma diferente. Vai depender de como fluir no momento, de como... Vai depender do momento, a forma que eu iria abordar. Só que, obviamente, como eu vou ter como base os mesmos momentos eternos, então eu vou falar... vou falar de forma diferente a mesma coisa, explicar de forma diferente a mesma coisa. Então isso é até bom, porque ajuda as pessoas conseguirem conectar melhor, né? Porque o conhecimento aqui na nossa escola é simples de entender, porque está impresso em tudo, aos momentos eternos, mas ao mesmo tempo é complicado, é complexo, diante de tanta informação, ou desinformação, chamem como quiser, foi colocada no consciente coletivo, né? No coletivo. Mas vamos lá, não vou ficar me enrolando aqui não. Então é reagindo ao glossário. Então já tem duas partes, tá? Nesse canal. Eu convido você a entrar no link da descrição desse vídeo, ou no fixado aí todos os comentários, que você vai ter acesso ao artigo, que aí vai estar completo aí o glossário que eu tô reagindo aqui, de A a Z. Aqui eu vou tentar manter no máximo 20 minutos. Vai ter acesso também parte 1, parte 2, e talvez coisas a mais que eu coloque para complementar o entendimento. Aqui eu vou tentar ser objetivo, tá? Não vou ficar explicando tudo, a coerência novamente, porque senão fica difícil, tá? Vou partir do ponto que a galera que está interessada em compreender vai pegar o conceito, né? Vai pegar aqui não é conceito também, vou falar o que é, aí a partir desse entendimento você começa a estudar melhor para aprofundar e não ficar no campo do achismo ou da crença, não querer julgar, isso aí é crença sua. Então de antemão já falo, não vou falar nada baseado em crença, sim nos momentos eternos. Então você precisa compreender o 7/12 para compreender de forma mais profunda o que eu vou falar. Então tem coisas que é tão óbvia assim, tão objetiva, que você fica, será? É crença. Aí você estuda, profunda e volta naquilo que seu avô te falava já, entendeu? Por exemplo, quem nunca ouviu um avô, o próprio pai, mãe falando, os erros servem para trazer aprendizado, aprenda com seus erros. Entende? Isso é um fato na geometria sagrada, entendeu? Você tem que os erros servem para proporcionar o acerto. Aprenda com o seu passado. Minha mãe falava muito, você tem que aprender com o passado. E é assim, a geometria é assim, você aprende com o passado. O passo anterior gera o passo posterior, né? O Fibonacci lá, proporção áurea. Então se você esquecer o passo anterior, não tem como você ter o resultado posterior, como na Fibonacci. Porque como? Por exemplo, enfim, não vou adentrar muito nisso, vamos começar aqui. Vocês vão ouvir barulho aí de animal, cachorro latindo. Mas porque eu tô no sítio aqui, tá? Então de vez em quando vocês vão ver um corte aí, porque eu vou pausar para olhar alguma coisa, mas não significa que eu vou cortar o vídeo. Vou tentar deixar ele dinâmico. E tá, só mais um recadinho. Eu tô fazendo isso aqui reagindo, porque às vezes falta tema, então eu peço que vocês comentem aí dúvidas, sugestões. Mas nem é o caso aqui, eu tenho até tema, tem mais de um tema aqui pra abordar, só que são coisas mais... que precisam de mais de tempo, né? Algumas vai ficar só no portal, por exemplo, eu vou fazer um artigo sobre One Piece, que esse leva um pouco mais de tempo diante do que eu quero apresentar. Vou fazer alguns artigos falando sobre descobertas aí, coisas que envolvem nossos desdobramentos coletivos, mas aí eu vou focar mais... tem muitas coisas pra falar, tá? Vou falar sobre já falei no meu TikTok sobre o sabre de luz, mas aí eu vou trazer mais coisas no artigo falando sobre Star Wars, conectando ali conscienciologicamente com aspectos da nossa vida. Falando um pouco mais sobre Anakin Skywalker, que é o meu personagem preferido da trilogia que eu gosto, né? Que é aquela antes dele virar Darth Vader. Só que aí, claro, tudo faz sentido depois que ele vira Darth Vader. Tem coisas que não dá nem pra falar ainda, né? Ainda que seja muito antigo, mas é coisas bem interessantes pra consciência. Então assuntos pra falar tem, mas os que eu tenho em mente agora são coisas que precisam mais de tempo, e no momento eu tô até meio corrido aqui diante de algumas situações.
Mas eu estou elaborando já esses artigos em paralelo aqui. Já tem meus rascunhos, já tem as coisas que eu irei posicionar nos seus devidos lugares, tá? Então vamos lá. No parte 2, que foi o último que eu gravei, a última palavra que eu comentei, que eu discorri, né, foi sobre o campo magnético. Então, para começar aqui, hoje eu vou fazer ou 20 minutos, ou pelo menos terminar a letra C. Tem bastante aqui até. Então não vou tentar não demorar, tá? Já tô com 5 minutos aqui, então vamos lá. Caridade. Essas palavras que eu vou abordar aqui hoje, eu acho que todas eu já falei no TikTok, tá? Então se vocês quiserem comparar, ou então ver num, ver no outro pra entendendo mais. E também aqui no portal, né? Que eu tô reagindo ao que já tem no portal. Então vamos lá. Caridade. Caridade é uma que eu falei também lá no TikTok. E vamos lá, vou ser objetivo, tá? O que eu vou falar aqui, se você entender a estrutura da luz, você vai compreender porque chega nesse entendimento, tá? A luz procurando diante do nada, ela vai se complexando, né? Ecoando, ecos cada vez mais profundos, assim vai organizando seus reinos, etc. Até que você chega no reino humano, transbordando o reino humano, você chega no reino dévico, onde você percebe que tudo é esse processo cognitivo. Então você tem que agora fazer a manutenção desse teatro. É o nosso papel aqui. Então vamos lá, caridade. Vou ler o que está aqui no portal, né? Através dela, como amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus, Jesus faz dela um mandamento novo, a plenitude da lei. Tá? E o que eu posso acrescentar? A caridade é algo importante, com certeza, pois é uma forma de você visitar um momento sem necessariamente ter que passar por ele, porque conscienciologicamente falando, tudo são trocas de momentos, os momentos são eternos, você sempre vai ter que... Os momentos são eternos, por exemplo, o momento da dor, o momento da morte, todos os momentos são eternos, então eles vão estar em algum lugar, entende? Então, você precisa posicionar, tá, esses momentos para que eles não te peguem de surpresa, certo? Então, por exemplo, a caridade é uma das formas de você visitar momentos sem necessariamente passar por eles. Por exemplo, uma pessoa que está em uma situação de rua, passando fome, a partir do momento que você leva um alimento, um cobertor e tal, você está visitando aquele momento, você está lembrando daquele momento na sua consciência, tá? Sem necessariamente estar nele, certo? E é uma troca equivalente, tá? Ainda mais nesse mundo aí, sem Deus, por assim dizer, né? Só com a lei do retorno, karma, cada um querendo pagar seu karma, certo? Já em algum momento eu vou falar sobre como Jesus é um hack dentro desse sistema, né? Você consegue, como se hackeasse toda essa troca, né? Que todo mundo, o Hélio Couto até fala, pagar o vaso chinês, enquanto o último não pagar o seu vaso chinês, não vai acontecer nada. Então as pessoas acreditando que podem pagar pelos seus problemas, vai gerando outro problema, que gera outro problema, que gera outro problema no outro, e fica esse ciclo ad eterno, certo? Vida após vida, esse limbo. Então, através do perdão, né, de você reconhecer seus erros, pedir perdão e tentar ser assertivo dali pra frente, usar os erros para proporcionar o acerto, você meio que sai desse ciclo de pagar o vaso chinês, tá? Então, beleza. A caridade é algo importante, mas não é como os espíritas, por exemplo, colocam, que como se a pessoa, para ser salva, né, para herdar o reino dos céus, ela faz caridade e pronto. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A caridade só vai mostrar que você é grato a Deus, entende? É uma forma de você mostrar que é grato, porque aquilo que você tem, você também passa para frente, entende? Assim você mostra que você se sente grato por tudo que Deus te possibilita, tá? Te possibilita, exatamente assim. Aí alguns poderiam dizer: pô, mas você tá falando que eu tenho que fazer caridade e tal, porque é uma forma de eu agradecer a Deus, sendo que na verdade as coisas eu consegui pelos meus esforços. Não, as oportunidades vêm de Deus, entendeu? Tudo que você tem, todos os seus talentos, tudo que você pode conseguir é graças a Deus. Então, se você é uma pessoa que tem muito de uma coisa, ajude aquele que não tenha também, tá? Então, é basicamente isso, uma forma simples mesmo. A caridade é importante, é uma forma de visitar um momento sem necessariamente passar por ele, é uma forma que mostra que você é grato, tá? Pode até mostrar que você é um salvo, mas não salvo por estar fazendo a caridade, e sim você faz a caridade por ser salvo. Tem uma via de mão dupla. Então é isso. Se você for estudando na coerência, você vai entender tudo isso, vai entender a alquimia, troca equivalente e todas essas coisas, tá? Eu tô falando de forma objetiva, bem simples. Então a próxima palavra é o cavalo. Então aqui no site tá, é o corpo humano. Então foi bem objetivo aqui, tá? Aqui, na escola, quando a gente usa a palavra cavalo,
ou é para se dirigir ao animal mesmo, cavalo, ou então diz respeito ao nosso corpo, vai depender do contexto, vocês vão perceber diante do contexto. Mas é o nosso corpo no sentido de, o nosso corpo, de novo, é a soma desses ecos. Somos um eu superior, esse é o nosso eu inferior. Então, o nosso corpo aqui físico chamamos de cavalo. Por quê? Porque é o nosso ego. Então, o que acontece? Muitas pessoas gostam de falar assim: ah, temos que matar o nosso ego, quando isso não é real. Porque aí que você consegue associar um cavalo, por exemplo. Quando você tem um cavalo e ele está rebelde, né, ele não quer comer direito, ele dá coice, ele está agitado, você vai matar ou você vai domar? Você vai, né, tornar-se um com ele, né? Você vai... como que chama, gente? Você vai domá-lo, né? Tem pessoas especializadas nisso. Então o cavalo deixa de dar coice, come na hora certa, ele passa a ser um com você. Entende por quê? Porque você não quis matá-lo, você o domou. Então como você faz isso na nossa vida prática? É tipo compreendendo que tudo é os momentos eternos, você tem essas emoções, elas são eternas, você compreende elas, reconhece elas através das vivências e dos aprendizados, você flutua as emoções, a lógica e a sensação, ficando em quinta dimensão, e aí, a partir disso, você atua, certo? Ou seja, você domou o seu cavalo. E esse termo, esse conceito, ele se aprofunda cada vez mais nos reinos luciferianos. Por quê? Porque, de novo, animais, eles são eco, né? Eco dessa simetria. Cada vez mais profunda, ela vai tomando forma, né? Vai tomando individualidade. Então os animais estão no reino anterior ao nosso. Na verdade é praticamente o mesmo reino. Também somos reino animal. O que nos diferencia de um animal é a nossa lógica, a capacidade de posicionar, de lidar com o espaço, com o tempo, de lembrar do passado, agir no presente em prol do futuro, organizar, construir, administrar. A gente administra os reinos anteriores, o mineral, né, para fazer pedras preciosas, etc. A terra, tudo que a gente lida ali da terra para baixo, por assim dizer, é do reino mineral. Então no reino vegetal também usamos para construção, usamos para alimentação, usamos para decoração, né? Desmatamos para... e por aí vai, né? Trabalhamos como o reino vegetal também. No reino animal também, estamos acima do reino animal, porque transbordamos através da lógica. Do contrário seria a mesma coisa. Efeito daqueles mesmos processos, ecoando. Isso são os animais, são ecos dessas emoções se encontrando. A luz procurando diante do nada, ela vai se entendendo cada vez mais e se individualizando, né? Cada uma naquela perspectiva emocional que experimentou. Entendeu? O vermelho vai ficar mais ali naquele tom porque ele vê a vida daquele jeito. O outro pra cá, pra cá, pra cá. Isso aprofundando vai gerando as camadas da nossa consciência, né? Reino mineral, já falei, reino vegetal, nas plantas você come, você você enfeita, você cria coisas, você faz casas, você entende? Com madeira, tudo reino vegetal. Depois no reino animal também, como transbordamos, né? Esses acúmulos de movimentações, né? As emoções vão se entendendo, transbordam no ser humano, que é o resumo dessas emoções. Então cada ser humano vai ter as emoções inerentes em si, cada um puxando um tom mais para um lado ou para o outro, ou para o vermelho, para o azul e suas e entre essas, né? E o violeta ali, que é o flutuar dessas todas, que é o ideal para o reino quântico, né? Você flutuar, você ficar mais nesse ponto violeta observando essas emoções. Claro que você vai ter a sua tendência, mas você protege toda tendência, todo indivíduo tem seu lado sombra, seu lado luz, né? Eu já tenho artigo falando sobre isso. Então você precisa se perceber, entender a sua essência, sua casa e tudo para lidar com isso, tá? Lidar com suas sombras e com seus pecados e com suas virtudes. Então o cavalo é basicamente isso. Você entendendo que os animais são probabilidades diante do infinito, por exemplo, possibilidades de lidar com as emoções. Uma mata, por exemplo, uma floresta é abstrata. Você vai para o abstrato, você vai lidar com suas emoções, entende? Então você encontra um leão ou um bicho furioso, quando você tem que lidar com essa sensação. E assim vai, são possibilidades. Somente, na medida que você traz ele para próximo de ti, ele começa a ecoar personalidades suas, entendeu? Então, por exemplo, cada animal vai ter um jeito de te ecoar, mas ele vai te ecoar, então ele começa a ser tipo uma extensão do seu próprio corpo. Isso são os totens. Então você começa a se tornar um com eles, literalmente. É por isso, por exemplo, já dei esse exemplo também no TikTok, no filme Avatar. Quando ele monta no cavalo dele lá, que no caso é tipo um dragão, é um ser lá, ele conecta o cabelo dele com o cabelo do bicho. Literalmente, eles fazem assim, se laçam, viram só. Então isso são coisas do reino do céu, do reino quântico, atlântico, essas coisas todas.
Então é basicamente isso, é cavalo por causa disso. Porque é como se a gente estivesse montando no nosso corpo físico. Mas na verdade a gente está, através do eu superior, administrando esse eu inferior. Ou pelo menos assim deveria ser. Então vamos para a próxima palavra, círculo. Significa uma sensação ou uma emoção. Também pode se referir a algo abstrato, também pode ser usado para se referir a uma pessoa do gênero feminino. É exatamente isso. Então aqui na escola é exatamente isso. A gente explica que a base da cognição, a base da realidade é círculo e reta. O círculo representa, né, por mais que fique simbólico aqui, tem todo um arcabouço científico que você precisa aprofundar estudando a estrutura da luz, 7/12. Mas o círculo é um dos aspectos da existência, a parte abstrata, a parte feminina, né? Essa parte circular, né? Se você for olhar em geometria, é o círculo, simplesmente, você depende, tudo que você for desenhar, você precisa de círculo de reta, que é as bases. Ah, mas aqui eu tô vendo um bagulho que não é nem círculo nem reta, mas depende, entendeu? Se você fazer um bagulho meio assim, ó, tá vendo? Você depende da reta e do círculo, vai depender do desenho que você vai fazer. Então é basicamente isso. Não tem muito a acrescentar não, é isso aqui mesmo. Significa uma sensação ou emoção, sim. Também pode se referir a algo abstrato, sim. Também pode ser usado para referir a uma pessoa do gênero feminino, exatamente. Então toda vez que a gente está falando assim, o círculo, aqui na escola é basicamente sobre isso. Tudo envolvendo o lado abstrato da realidade. E muitas vezes a gente vai falar de uma pessoa mesmo, no feminino, e falar o círculo. Tanto que tem o grupo círculo, que é o grupo das meninas, né? O grupo IN. E também no reino dos esfera a gente sabe que nem sempre a essência IN tá na vestimenta feminina, né? Tem essas coisas todas, mas por via de regra a gente separa homem e mulher, tá? Mas é muito bem feitinho. Na essência a gente sabe que todo mundo dentro de si tem as duas essências, tá? Aquela que sobressair mais vai definir mais o comportamento, o jeito de cada um. E no mundo lógico, tá? Linear, para que tudo, por exemplo, na Torá, homem é homem, mulher é mulher, ponto final. Você tem que fechar esses abstratos. No reino sferiano que pode trabalhar com essas exceções, tá? Mas é muito delicado e nem é o caso aqui. Para via de regra é isso, tá bem definido. Quanto tempo estamos? 17. Coerência. Eu não vou ir muito longe não, galera. Vou fazer só até coerência aqui agora para parar mesmo. Vai dar muitos vídeos aqui, tá? Barriga roncando, vocês até ouviram aí. Então a próxima palavra é coerência. Aqui no site tá, é a alma da percepção, todo ser, perspectiva e indivíduo está conectado na eternidade da coerência. É a luz compreendendo as somas das sensações dos diferentes ângulos e então tornando-se ela mesma o padrão completo. É isso, gente. Coerência aqui, se for para aprofundar mesmo, vai muito longe. Mas coerência é uma sensação atemporal, é aquela sensação de alívio que grita de ti, é o próprio Deus. Se não fosse assim, a gente não se moveria, tá ligado? Uma pessoa, entendeu? Você não haveria esse pulso que te quer fazer ir pra frente, sabe? Que te faz sentir e pensar que algo está errado. Existe um ponto de coerência, existe um momento do alívio. Então esse é o próprio Deus que grita dentro de ti. E o corpo dessa coerência é essa estrutura temporal, 7/12 momentos eternos, que se reflete no tempo, nos teatros da vida. Do micro ao macrocosmo você consegue ver esse processo coerente. Isso é o corpo da coerência, tá? Tá no átomo. Aqueles mesma possibilidade de movimentação é a mesma coisa que está lá no macro. Isso reflete em tudo, na humanidade, nos animais, nos vegetais, tudo. Então é basicamente isso. Vou mais um, cognição. Cognição é a capacidade do ser humano de interpretar a realidade. É isso. Cognição é tudo que há, tá? Não há nada de fato real. Tempo, espaço, é tudo ilusão cognitiva. E essa cognição só é possível diante, de novo, desses momentos eternos. 7/12. É bom estudar isso. Vou mais um. Coletivo. Um grupo de pessoas pode ser um grupo pessoal ou familiar, incluindo todas as pessoas no mundo. É isso, coletivo é a união de pessoas, tá? Mas vocês não podem ficar olhando muito binário não. Toda vez que a gente fala o coletivo, por exemplo, quando a gente fala que o consciente coletivo, ou então a interpretação coletiva, já está falando no aspecto consciencial mesmo, tá? Um ponto de vista de toda a humanidade, certo? Então é isso. Coletivo puxando, mais uma. Quando uma vibração que atrai para certas situações, diminuindo a vibração da pessoa. Basicamente, né? Não necessariamente diminuindo, às vezes o coletivo puxando, o coletivo puxando é exatamente puxando por um lado ou para o outro, tá? Boa parte das vezes é diminuindo a vibração mesmo, porque ainda mais no contexto aqui da nossa escola, a gente está aqui, a gente tem que estar focado em diversas atividades, diversas coisas e tal,
Aí pessoas que do nosso passado, por exemplo, que ainda estão no coletivo, no caso no teatro aí, vivendo suas vidas e tal, começam a te puxar, né? Aí nesse aspecto, por exemplo, se você tem que estar focado, você tem que gravar, você tem que fazer aqui as missões, etc. E aí o coletivo te fica te puxando, você tá, sua cabeça está sempre lá, suas intenções tá sempre lá, seu coração tá sempre lá. Aí nesse aspecto, sim, abaixa a vibração da pessoa. Mas não é também uma via de regra, viu? O coletivo puxar significa que tá baixando a vibração. Pode ser que não, tá? Mas aqui no caso tá dentro do contexto, tá certo. Eu acho que o foco aqui foi nesse sentido, tá? Se você tá na missão, sua mente, seu coração tem que estar nisso. Então se o coletivo estiver te puxando, obviamente tá baixando a sua vibração, tá? Mas às vezes, por exemplo, o coletivo puxa para algo que você vai ter que elevar sua vibração para fazer acontecer alguma coisa, entende? Então o coletivo puxou, mas sua vibração subiu. Mais um, conexão. A ligação ou relação entre pessoas, coisas ou eventos, que pode ser física, emocional ou espiritual. É isso, conexão é quando você está ou não conectado com algo, não tem muito o que acrescentar não. É isso, conexão é conexão. Conexão espiritual, uma ligação profunda com um aspecto transcendental da existência além do físico. Conexão espiritual é você está em quinta, isso é uma conexão espiritual. Agora, na forma, vai depender do que cada um chama de espiritual, né? Consciência, a percepção e o conhecimento que temos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Isso. Falando conscienciologicamente, consciência é só movimento, tá? O movimento gera percepção de consciência, já do 3, tá? O 3, por isso que o 3 é o primeiro número sagrado. Porque antes, como é que você vai definir o que é consciência? Não tem nem definição de nada. Aí no 3, a consciência já é por consequência. Por quê? Porque ela já está naquele ponto celta, observando a alfa e beta. Aí ela vai jogar com esses momentos, mesmo que por inerente, né? Para escapar de novo daquela agonia, ela tem que se mover adiante. Então, para ela não ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, observando em 3, ela joga pro 4, já tem a forma, né? Então, assim você vai construindo. Então, a consciência é movimento, tá? Consciência é movimento. Então, a princípio, ela está no 3 ali, por consequência, sendo celta, mas ela vai se tornar autônoma e se perceber no 7, porque aí agora ela já não é mais consciência por consequência, agora ela é consciência em ação, né? Ela é a causa, não a consequência, tá? No 7 ela é causa e não consequência, por isso que é um número autônomo. Então a consciência se percebe de fato no 7, né? Que posicionando seus ângulos ali, você vai ter já vira o 13 lá em ômega, né? Então é isso, consciência é movimento. Conscienciologia. A conscienciologia é o estudo da consciência, né? É entender os bastidores da realidade. Constatar. Fazer a verificação dos fatos. Passar a conhecer. Perceber na lógica. Alguns sinônimos de constatar. Perceber, comprovar, atestar, verificar, reparar, demonstrar, tentar, notar. É isso. Quando a gente fala que constatou aqui, você se provou o fato, aquilo que antes era só uma hipótese, né? Então é uma constatação. Só acrescentei um pouco mais aqui. Corpo da luz. Corpo da luz, vou ler o que está aqui, mas é a coerência, né? É a estrutura, é o 7/12, corpo da luz. É um processo simétrico e regenerativo de reflexo autossuficiente. É uma perspectiva referencial adequada para a síntese de tempo e espaço. É isso aqui, mas é o 7/12, vamos deixar bem claro que o corpo da luz é o 7/12, é a estrutura, né? Corpo de Deus, corpo da luz, o processo atemporal. Corpo de Cristo. Vou tentar terminar. Aqui, terminando a letra C, ainda bem. Corpo de Cristo. Deus habita na obra através do corpo da igreja que reinam sobre as nações. A união dos sábios e suas perspectivas sobre Cristo. Exatamente, isso aí você vai achar, por exemplo, na Bíblia, né? Então, o que eu vou falar diferente de nós aqui? O corpo de Cristo é isso. Você tem que entender que o povo evangélico, por exemplo, o povo bíblico, ele mistura muito o Antigo Testamento, o Novo Testamento, faz ficar meio judaizante a questão cristã, mas é bem simples, galera. A nossa realidade, ela tem dois aspectos básicos. De novo, círculo e reta, yin e yang, certo? Então o yin yang é esse reino mais lógico, onde você fecha essas possibilidades infinitas para que possa haver, de fato, uma realidade no tempo, certo? Então isso aí é a Torá. Então esse é o povo da terra, certo? Que reinam que herdaram a terra. Então o corpo de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, é o que? Quando o ser humano transborda o conhecimento através do verbo, né? O verbo volta, a gente reconhece através dos seus posicionamentos,
Aí começa esse arrebatamento secreto, entre aspas, feito pela nuvem, que é a internet. A gente já falou disso várias vezes. Aí vai separando essas pessoas capacitadas desse entendimento, que é os pilares do coletivo. Aí após arrebatar essa galera toda, formamos ali esse corpo de Cristo, entende? Essa é a noiva de Cristo. Aí a partir disso, né, aí vai ter a segunda vinda, que aí já vai ser com esses efeitos, né, com esses, como que chama? Me sumiu aqui o nome agora, sinais, tá? Então é basicamente isso. Para dar essa diferenciação é isso. A galera que estuda aí teatralmente, eles confundem isso. O que é esse corpo de Cristo, tá? E para finalizar aqui, criar alto é quando o indivíduo aumenta a produtividade. Criar alto pode se aplicar ao ampliar seus limites pessoais, trabalhos e aspectos gerais do desempenho criativo. Basicamente isso. Mas na verdade, assim, não, para ir num aspecto mais conscienciológico, então, criar alto não necessariamente está ligado com aumentar a produtividade ou algo assim, também, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente tem que lidar com um animal específico aqui, a gente tem que correr atrás dele, pegar, você escorrega e tom e cai, por exemplo, o animal acabou de criar alto, entendeu? Criar alto é o momento, que normalmente, vamos supor, você luta pra caramba e tal, treinou, etc. Aí você vai brigar com uma pessoa que ela não sabe nada ali, não luta nada e tal. E ela acaba vencendo, porque se outra pessoa, você caiu, alguma coisa deu errado e tal, então a pessoa cria alto. Então normalmente criar alto mesmo, na consciência, logicamente falando, vai tá no nível de coerência da pessoa, de justiça, né? O quão próximo, entre aspas, e literalmente, porque falando assim parece filosófico, mas tem a parte científica por detrás. Mas o nível de criação vai estar do quanto a pessoa está próxima ou não de Deus. E essa proximidade também tem tudo a ver com a honra, o amor, todas essas questões, tá? Então sim, criar alto é uma produtividade maior, mas também não se limita a isso, tá? Às vezes, por exemplo, Jesus na cruz lá, ele criou alto ali, mas, entendeu? Alguém ia pensar que ele estava criando alto naquele momento ali, estava sendo crucificado, entendeu? Teve algum aumento da produtividade ali, estava sendo morto. Então depende, sim uma forma de ver, mas é apenas uma forma de ver. O criar alto está além disso. Criar alto está muito linkado diretamente com a sua proximidade ou não com a justiça, com Deus, com a coerência. Então é isso, galera, não vou me estender muito não. Se você me segue só aqui pelo canal, você está perdendo. É bom que você siga o nosso portal e também nesse link fixado, porque existe conteúdos que eu faço exclusivamente para o portal. Não só eu, como também os outros membros, o fundador e etc. Então é importante, se você está gostando dos conhecimentos, está gostando de estudar com a gente, que você não se limite apenas aqui ao canal. Até porque também o YouTube não entrega nada mais, então eu já estou gravando em TikTok, faço conteúdos para diversos outros lugares. Então não se limite apenas aqui. Tá? Agradeço a participação de todos vocês que tiveram paciência de chegar até aqui. Fiquem com Deus e luz para nós.